Bolsonaro invadindo o Congresso, vomitando poluentes com o logotipo impresso. TR, quem é do mangue não esquece, as vítimas perecem, as famílias enlouquecem. O caranguejo gigante decepando seus corpos, aniquilar suas famílias, jogá-las aos corpos. Garças bizarras, movidas a óleo, sem dó e sem dor, picando seus olhos, sobrevoando em campos. Uma seleção de mortos, pensamentos mortos, não realidade carioca. Enquanto ser humano eu vou destruindo o que posso. Elevador aqui só desce, o demônio é meu sócio. Abriram a caixa de Pandora. Simon diz, saiam agora. A chuva espalhando todos os males. 18 pessoas morreram na passagem de uma série de tornados que devastou várias cidades no meio-oeste americano. 55 pessoas morreram e mais de 1 milhão ficaram desabrigadas por causa das fortes chuvas no sudoeste da China. Mais de 500 casas foram atingidas por uma chuva de granizo em Laranjeiras do Sul, na região central do Paraná. A maior enchente dos últimos 15 anos matou dezenas de pessoas no meio-oeste dos Estados Unidos. A Terra não para. Terremotos, ventanias, vulcões. Afinal, o que está acontecendo com o nosso planeta? Você vai ver amanhã no Fantástico. Fala galera, aqui é o Gustavo Dias, professor de Química. Hoje nós vamos ver algumas aplicações dos óxidos, que tem aplicações boas, mas tem aplicações ruins também. Mas agora a gente vai ver uma boa, tá? Pessoal, mas antes de começar, a gente vai fazer um acordo aqui com vocês. Eu não vou dar aula de aquecimento global, chuva ácida de maneira completa. Eu só vou falar curiosidades, vou falar erros que os alunos geralmente cometem em provas, exatamente para que o aluno não possa cometer mais. Por quê? Porque se você fazer uma leitura, assistir uma reportagem, você já fica craque aí no aquecimento global, no efeito estufa, na chuva ácida. Então, o objetivo aqui é tornar uma aula mais diferenciada. Então, vamos para lá. Primeira coisa boa do óxido, pessoal, ou seja, dos óxidos, é o efeito estufa. Por quê, pessoal? Veja bem, a atmosfera, ela tem gases, e esses gases é importantíssimo, pessoal. E o principal gás componente do efeito estufa é o gás carbônico, que naturalmente existe, né? Pelo nosso processo aí de respiração, pelo processo de queima, esses procedimentos aí que a Terra tem naturalmente, por causa dos seres vivos, que o compõem a atmosfera. Pessoal, o gás carbônico ele é importante porque ele interage com o raio ultravioleta e o infravermelho. Veja bem, quando o raio de sol, olha que bonitinho o sol, ele vem na forma de ultravioleta, ele consegue passar para a Terra, aquece a Terra e reflete. Mas como assim reflete? Olha, se o ultravioleta chega na Terra e aquece a Terra, todo o aquecimento, pessoal, gera infravermelho. Então, esse aquecimento gerando infravermelho, ao voltar aqui, ó, nesses gases, interage com o gás carbônico. O que é interação gás carbônico, pessoal? Por que o infravermelho interage com o gás carbônico? Porque a frequência de onda do infravermelho, ela é bem próxima à frequência de rotação, de vibração dos átomos que fazem parte do gás carbônico. Então, faz com que parte desse infravermelho ele fica retido na molécula de gás carbônico, não deixando, aliás, voltar para o espaço. Então isso aquece a Terra, e isso é importantíssimo, pessoal, tá? É importante que a Terra seja aquecida pelo efeito estufa, porque, ou senão, praticamente não teria vida. Simplesmente porque os gases do efeito estufa, que é principalmente o gás carbônico, quando eu tenho aqui naturalmente, nós temos que, sem o efeito estufa, veja bem, a Terra seria em menos 18, menos 20 graus Celsius. Imagina todo o planeta Terra sendo essa temperatura. Seria praticamente impossível de viver, porque é muito frio. Agora, com o efeito estufa, a Terra, a temperatura média é de 15 graus. Olha para você ver o tanto que aumentou. Na verdade, aí aumentou mais de 30 graus Celsius. Então, é importante o efeito estufa? É. E o efeito estufa, pessoal, é um processo natural, tá? Que a Terra tem de aquecimento. E esse aquecimento, ele é bom. Então, o efeito estufa é, ó, bom pra caramba, ok? Agora, o que não é bom é o aquecimento global. Mas antes disso, vamos explicar. O efeito estufa, pessoal, é como se fosse um carro. Todo mundo já viu aí. Se você deixa o seu carro abaixo do sol, na garagem, tudo, quando você entra, praticamente não tem nem como dirigir. Fica extremamente quente, fica um vapor muito grande. Por quê, pessoal? Porque o
O carro é formado aí por vidro, é onde o raio passa. E acontece com esse vidro, pessoal, o raio vem, aquece o que está dentro do carro, né? Por exemplo, o banco, o volante, e aquece. Se aquece, libera infravermelho. Então, olha aqui, o raio vem na forma de ultravioleta e transforma em infravermelho, que é o calor. E ao voltar para o vidro não deixa passar. Por isso que muitos motoristas utilizam aquele parasol de papel alumínio. Por que ele é feito de papel alumínio? Por quê? Porque o raio vem, bate, reflete e volta. Aí quando ele reflete ainda como ultravioleta, porque está refletindo. A reflexão dos raios é o mesmo raio. Então, se vem ultravioleta, volta ultravioleta. Só que aí tem um porém. Aí, quando eu não tenho aquele parasol de papel alumínio, o raio vem, parte dele é refletida e tranquilo, só que parte aquece. E esse aquecimento que é infravermelho, ao voltar para o vidro não deixa passar. Aí, aquecendo demais o carro, tá? Então, isso basicamente, pessoal, é o que acontece aí dentro do carro, dentro da atmosfera, que é o mesmo que acontece, né? Aqui é como fosse o vidro, ou seja, o ultravioleta não interage com o gás carbônico. O gás carbônico não interage com o ultravioleta, ok, pessoal? Então, veja bem isso aí, tá? Agora, quando vem, aquece a Terra e volta como infravermelho, esse infravermelho interage com o gás carbônico. Então, parte do calor é retido. Isso é importante. Agora, o que não é importante, né, é o efeito estufa agravado pelo homem, pessoal, tá? Por quê? Porque eu vou ter uma maior quantidade de gás carbônico, tá? Ou seja, se eu estou aumentando a quantidade aqui, ó, de gás carbônico, olha aqui, ó, os principais gases é água e gás carbônico. Se eu estou aumentando a quantidade de gás carbônico, eu estou aumentando o efeito estufa. Ou seja, vai ter um desequilíbrio. Em geral, no efeito estufa, existe um equilíbrio entre a entrada e a saída de raios ultravioleta. Ou seja, 30% da radiação ela é refletida e 70% ela vai para a Terra, aquece e é devolvida na forma de calor, ou seja, na forma de infravermelho. Ok, um equilíbrio bacana. Só que se eu aumentar esses gases, principalmente de gás carbônico, haverá uma retenção maior, ou seja, um aumento do efeito estufa. Aí, o aumento do efeito estufa, pessoal, ou seja, a radiação que não consegue voltar para o espaço, é o aquecimento global, tá? Então, efeito estufa é bom, é natural, por causa do gás carbônico ser natural. Por que o gás carbônico é principal no efeito estufa? Porque ele não interage com o ultravioleta, mas ele interage com o infravermelho. Então, parte do calor fica retido na Terra, ok, pessoal? Agora, se eu aumento essa concentração, eu aumento a retenção de calor, aí eu tenho um aquecimento global, isso não é legal, tá? Então, pessoal, nós estamos aqui entre a diferença entre o aquecimento global e o efeito estufa, ok? Eu espero ter ajudado vocês aí nessa parte, porque é importantíssimo que você entenda. Então, vamos para a chuva ácida e finalizar essa parte aí. E cientistas do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU divulgaram hoje no Japão um novo relatório que alerta para os efeitos do aquecimento global, que devem ser severos e irreversíveis. Vou chegar aqui para o nosso telão para a gente mostrar alguns exemplos desses efeitos ao redor do mundo. Olha, no Brasil, por exemplo, para começar, o relatório chama atenção para a ameaça a várias espécies. Vindo para cá, para a China, que é grande consumidora de grãos, vai enfrentar períodos de estiagem que vão castigar as plantações. Na Austrália, a seca vai provocar incêndios. Aqui na África, o principal problema vai ser a falta d'água. A Europa, segundo esse relatório da ONU, principalmente o norte do continente, vai ter que enfrentar enchentes por causa do aumento do nível dos oceanos. Problema agravado pelo derretimento do gelo em regiões como a Groenlândia, ou seja, por vários continentes, por todo o planeta, efeitos aí, umas previsões assustadoras, né, Chico? Depois de todos os alertas que nós precisamos repensar o nosso modelo de desenvolvimento, né, o nosso processo civilizatório. E além das enchentes, a Europa vai enfrentar mais seca e inundações. Quer ver? Vamos falar com o Renato Machado em Londres. Nenhum canto do planeta, Renato, escapa dessas previsões catastróficas da ONU. Mesmo assim, bom dia, viu?
Exatamente, Chico. A gente acaba de ver aí no mapa que a Ana Paula mostrou, o mundo não se preparou para lidar com as mudanças climáticas, segundo esse relatório da ONU. E o pior ainda está por vir. As secas vão ficar ainda mais severas, a agricultura terá que migrar para as regiões mais frias e o preço dos alimentos deve subir e prejudicar milhões de pessoas. As evidências estão mais fortes do que nunca. O clima no planeta está sofrendo transformações por influência do homem. A conclusão está no relatório das Nações Unidas, resultado de estudos de mais de 700 cientistas de quase 100 países. Segundo os pesquisadores, desde o ano de 1850, a cada 3 décadas é possível registrar o aumento nas temperaturas. E os primeiros 10 anos do século XXI foram os mais quentes até agora. Este gráfico mostra que quanto maior a concentração de dióxido de carbono, o CO2, na atmosfera, maior a temperatura. Os níveis de CO2 nunca estiveram tão altos, consequência da queima de carvão e combustíveis como a gasolina. Os estudiosos afirmam que os sinais mais visíveis do aquecimento global vêm do Polo Norte, onde há cada vez menos gelo. O relatório das Nações Unidas faz previsões assustadoras. Os cientistas dizem que, se a emissão de CO2 continuar nos níveis atuais, os danos poderão ser irreversíveis. Oceanos mais quentes, tragédias climáticas mais frequentes, inundações, menos água potável e menos comida no mundo. Lavouras de trigo, arroz, soja e milho poderão virar cinzas. O Brasil é citado no documento. Segundo os cientistas, ainda somos, de longe, o país que mais desmata as florestas. A boa notícia é que na última década o ritmo vem diminuindo. Para o Nordeste brasileiro, um alerta. Nos próximos 86 anos, a quantidade de chuvas pode diminuir 22%. O Banco Mundial estima que, a partir de 2050, o mundo terá que gastar o equivalente a 200 bilhões de reais por ano para se adaptar a esse cenário sombrio. Então, pessoal, vamos falar da chuva ácida aí. E a mesma coisa do aquecimento global e do efeito estufa, pessoal, o aumento, né, da temperatura interna aí do planeta, ela ocorre naturalmente, só que quando começa a aumentar demais, aí já não é efeito estufa, já é aquecimento global. E a mesma coisa da chuva, pessoal. Pessoal, toda chuva, ela é ácida, tá? Ó, toda chuva, ela é ácida. Por quê? Porque naturalmente, ela tem um gás carbônico vindo aí da respiração, das plantas, dos seres humanos, ok? Tanto das plantas como nós produzimos muito gás carbônico. Então, pessoal, naturalmente isso já tem na atmosfera. Por isso que o efeito estufa é natural e toda chuva ela é ácida. Porque isso aqui, pessoal, gás carbônico, é um óxido ácido. Ou seja, ele reage com água, formando um ácido que é o ácido carbônico. Que é um ácido fraco, não é tóxico. Então, por isso a chuva ela é ácida. Ou seja, o pH da chuva, ela gira em torno de 5,5, 5,6, ok? Agora, o problema é quando eu tenho muito CO2, mas principalmente queima de combustíveis fósseis. Porque, olha o que acontece, pessoal. Aqui, ó, queima de combustíveis, principalmente por causa disso aqui, ó. Quando tem uma queima de combustíveis fósseis, libera para o ar o nitrogênio e o enxofre, ou seja, então compostos de enxofre e compostos de nitrogênio são lançados para o ar devido à queima desses combustíveis fósseis, ok? Então isso causa a chuva ácida. Por quê, pessoal? Vamos analisar esse N. Ele entra em contato com o oxigênio, que tem naturalmente no ar, e forma o NO, o óxido de nitrogênio. Esse óxido de nitrogênio, pessoal, ele vai entrar em contato com o oxigênio, olha aqui, ó, estou nessa reação aqui bonitinha, e vai produzir o NO2, e esse NO2, aí que vem um perigo, olha o que acontece, pessoal, produz o ácido nítrico. O ácido nitroso nem tanto, mas o ácido nítrico ele é muito forte, ele é corrosivo, ele é tóxico, então isso causa problema sério. O enxofre é a mesma coisa. O enxofre
reage com oxigênio, forma o dióxido de enxofre, que continua reagindo, formando aqui, ó, o trióxido de enxofre, e, de novo, o trióxido de enxofre vem aqui e forma o outro ácido, que é o ácido sulfúrico. Então, pessoal, e aí sim, essa chuva ela é ácida causada pelo homem, aí já causa danos, já causa problemas seríssimos, principalmente na agricultura, principalmente em monumentos, e não é legal isso aí, tá, pessoal? Então, vamos aí colocar aí uma coisa legal. Toda chuva ela é ácida por causa do gás carbônico, que é um óxido ácido que reage com água, forma esse ácido, que ele é fraco, não é corrosivo e não é tóxico, ok? Agora, tem um combustível fóssil, que a queima dele produz muito óxido de quê? De nitrogênio e óxido de enxofre. Isso porque, pessoal, os carros hoje têm catalisador. Então, a liberação desses gases, eles são bem menores do que antigamente. Mas mesmo assim, polui muito, e esses óxidos de nitrogênio e enxofre produz o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Aí sim causa a chuva ácida agravada pelo homem. Aí o pH vai para 2, vai para 3, aí é perigoso. Ok? Agora, tanto é, ó, reação provocada pelos raios. Nitrogênio, que é o gás mais abundante aí da atmosfera, ele só vai juntar com oxigênio aqui, ó, quando tiver um raio. O raio forma NO, vai formar um NO, vai formar o ácido nítrico. Então, naturalmente, a chuva pode ter, em locais que tem muitos raios, o ácido nítrico. Porque, naturalmente, esse nitrogênio vira esse óxido nítrico vira o ácido nítrico. Ok, pessoal? Então, algumas aí consequências: a corrosão das folhas de vegetais, corrosão do mármore e do ferro, o solo ficar, isso para a agricultura é um desastre, e agravos para a saúde humana, problemas respiratórios, tá? Então, pessoal, então isso é chuva ácida, toma cuidado e vamos para a última etapa aí, que é a calagem, ok? Vamos para lá. Bom, e vamos às dicas práticas na agricultura. Júnior, o que é calagem? Calagem, Sérgio. Calagem é a prática de aplicar calcário no solo, tá? Veja bem, para que serve a calagem? A calagem ela serve para corrigir o pH do solo, ou seja, deixar a terra menos ácida, tá? Aumentar o pH da terra. Essa área aqui está pronta para receber cal, então? Exatamente, essa área aqui está pronta para receber o calcário, tá? Lógico que depois de feito uma análise de solo. Tá? O passo principal para fazer uma calagem, definir se ela é necessária ou não, é coletar o material dessa área e aí mandar para o laboratório, tá? Coletar a terra, mandar para o laboratório para ver se precisa ou não da calagem. E quando é que a gente define, quando a gente verifica que o solo precisa de uma calagem, de corrigir essa acidez? Feito o solo da forma como ele está aqui, que após foi colhido a safra, tá? Quer dizer, os nutrientes do fertilizante que tinha aqui já foram retirados pela safra, é o momento da gente estar fazendo uma análise de solo. Tá? Então o primeiro passo é vir, coletar o material e enviar para o laboratório. Com a análise em mãos, aí a gente vai avaliar alguns princípios da análise, alguns fatores da análise para ver se ela precisa, se essa terra vai precisar de calcário ou não. Tá? Aí é avaliado, por exemplo, o pH, é avaliado a saturação por base, a concentração de alumínio e aí então é definido quantos quilos por hectare vai ser aplicado de calcário. Bom, pessoal, como vocês viram aí na reportagem, então a calagem ele é importantíssimo, tá? na agricultura, principalmente no cerrado, pessoal. Isso há muitos anos atrás, praticamente colocaram que o cerrado não produzia, não serviam para produções de larga escala. E hoje o cerrado é um dos maiores produtores de soja, por exemplo, né, de grãos em si, é um dos maiores produtores do Brasil e chega até a exportar, né? Então, por que o cerrado antes condenado agora produz? Se você observar, o cerrado ele tem troncos tortuosos, né? O cerrado ele tem vários troncos tortuosos exatamente por causa da acidez do solo que é muito grande. Mas aí fizeram a técnica da calagem, que é adicionar, vamos ler aqui, ó. A calagem é uma etapa de preparo do solo para o cultivo agrícola, em que materiais de caráter básico são adicionados ao solo para neutralizar a sua acidez. Os principais sais adicionados ao solo da calagem são o calcário e a cal virgem. Então, o calcário, ele realmente é um sal, mas a cal virgem ele é um óxido, tá? Que é o óxido de cálcio. Então, tá aqui, ó. Esse aqui é o calcário,
que é o carbonato de cálcio, é um sal, e ele é um sal que na presença de ácido, né, e ele se decompõe aí, ó, em vários componentes, mas o importante aqui é que ele vai pegar esses H+ que está no solo, vai neutralizar o pH do solo, ou seja, vai aumentar o pH do solo. Agora, a cal virgem já não é um sal, já é um óxido de cálcio, tá? Esse óxido de cálcio, pessoal, lembra lá? São óxidos iônicos que tendem a formar a base. Então, quando eu pego água e jogo na cal virgem, ela forma o hidróxido de cálcio. Esse hidróxido de cálcio, ele vai reagir com o H+ lá do solo, também neutralizando ele. Então, não importa se seja sal ou o óxido, né? Que os dois vão ter a mesma função, ou seja, tirar os H+ do solo, aumentando o pH dele, tá? Por que não coloca uma base logo direto? Porque uma base, o efeito dela é muito rápido, e isso pode estragar o solo. Se qualquer erro aí de quantidade, qualquer dúvida, você pode estragar o solo. E a maioria das bases, elas são fortes, elas são corrosivas. Então isso não é legal. Então joga ou um sal ou um óxido e faz isso aí. Então, pessoal, essa etapa aí, ó, da calagem, ela salvou o cerrado, e ela salva muitos aí, até por causa da acidez do solo também, não causado só pelo processo natural que é do cerrado, mas existe solos por causa da poluição atmosférica que fica mais ácido, mas aí a agricultura tem esse processo chamado aí de calagem. Se você não sabe, então tá aí, pesquise mais, lê mais, tá? Então, pessoal, nós vamos para a última etapa agora, vamos fazer alguns exercícios sobre aquecimento global, sobre efeito estufa, sobre calagem. Vamos lá? Porque nós temos muito mais exercício aí. Bom, pessoal, então alguns exercícios aqui, a maioria eu escolhi do Enem, né? Porque gosta de cair essa coisa aí do meio ambiente. Então vamos ler, ó. Com base em projeções realizadas por especialistas, prevê para o fim do século XXI o aumento da temperatura média do planeta entre 1,4 e 5,8 graus Celsius. Como consequência desse aquecimento, possivelmente o clima será mais quente e mais úmido, bem como ocorrerão mais enchentes em algumas áreas e secas crônicas em outras. O aquecimento também provocará o aparecimento de algumas geleiras, o que acarretará o nível dos oceanos e a inundação de certas áreas litorâneas. As mudanças climáticas previstas para o fim do século XXI Então, pessoal, ele está falando do quê? Do aquecimento global, não é verdade? Esse é o aquecimento global, né? Que não é legal, essa temperatura aqui ela é muito grande, se for para aumentar. Mas vamos lá, o que vai ocorrer? Ó? Letra A, provocará uma redução das taxas de evaporação. Pessoal, isso aqui a gente já sabe que não é, porque se vai estar mais quente, então vai evaporar mais água, não é verdade? Se evapora mais os rios, os mares, os oceanos, então não vai reduzir, vai aumentar. Letra B, poderão interferir nos processos do ciclo da água. Isso é lógico, né, pessoal? Porque se vai evaporar mais, vai chover mais, consequentemente, você vai interferir no ciclo da água, que envolve mudança de estado físico. Então, a resposta aí é letra B. Vamos ver as outras, por que não são? Letra C, promoverão um aumento da disponibilidade de alimentos das espécies marinhas. Lógico que não, né, pessoal? Se você tem um desequilíbrio ecológico tão grande assim, como que vai aumentar os alimentos das espécies marinhas? É bem complicado, né? Letra D, induzirão aumento dos mananciais. Tudo bem. O que solucionar os problemas da falta de água no planeta? Lógico que não, né, pessoal? Vai aumentar os mananciais? Pode aumentar. Em alguns locais sim, mas se vai solucionar os problemas da falta de água, não, porque se vai sobrar algo em um lado, no outro vai faltar, e vai faltar mesmo. Letra E, causarão aumento do volume de todos os cursos de água. Beleza, vai aumentar mesmo, né? O que minimizará os efeitos da poluição aquática. Não, pessoal, aumenta, né? Se eu tenho muita água, se eu tenho muito gás, se eu estou interferindo a vida aquática, então vai poluir, vai morrer muitas algas, vai morrer muitas plantas e principalmente os animais aquáticos, tá? Então aí a resposta aí é letra B de bola. Então vamos para o outro exercício. Bom, pessoal, na questão aí 2 aí, outra do Enem, a atmosfera terrestre é composta pelos gases nitrogênio e oxigênio, que somam cerca de 99%.
e por outros traços de gás, entre eles o gás carbônico, o vapor da água, o metano, o ozônio e o óxido nitroso. O que compõe o restante 1% do ar que respiramos? Os gases traços, por serem constituídos pelo menos por 3 átomos, conseguem absorver o calor irradiado da Terra, aquecendo o planeta. Nós já vimos isso aqui, né, pessoal? O gás carbônico, a água, mas principalmente o gás carbônico, a frequência que tem de interação entre os átomos é a mesma frequência da radiação infravermelha, então interage, e nós vimos lá em que significa interagir, significa absorver e liberar, tá bom? Então vamos lá. Mas resumindo aqui, a partir da Revolução Industrial, foi no século XIX, a concentração dos gases aumentou, né, particularmente o CO2, o que resultou no aumento da temperatura em escala global. Mais recentemente, outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de CO2 na atmosfera, o desmatamento. Considerando o texto viável para combater o efeito estufa Pessoal, por que o desmatamento ele agrava o efeito estufa, né, o aquecimento global? Porque o desmatamento são de plantas. Plantas, elas pegam o gás carbônico no processo de fotossíntese. Então, se eu desmato, quem vai pegar esse excesso de gás carbônico que está na atmosfera? Ninguém. Então, quer dizer que quanto mais desmatamento, mais ainda vai ter gás carbônico. Então, vamos ver aqui, ó, letra A. Reduzir o calor irradiado pela Terra mediante a substituição de produção primária pela industrialização refrigerada. Pessoal, é complicado, né? Você vai colocar geladeira em tudo, isso não existe. Isso aí não sana um problema, né? Seja até uma piada essa letra A, né? Letra B. Promover a queima da biomassa vegetal responsável pelo aumento do efeito estufa devido à produção do metano. Pode ser, pessoal, pode ser. Ou não, mas só que ele falou que, olha o texto, o maior problema é o gás carbônico e não tanto o metano. Então, o gás carbônico, o desmatamento é gás carbônico e não metano, tá? Então, isso é importante, que é a leitura do texto que vai te ajudar a responder. Letra C, reduzir o desmatamento, mantendo-se o potencial de vegetação em absorver o CO2 da atmosfera. Então, essa aí é a resposta, né? Isso aí não tem como melhorar isso. Então, letra D, aumentar a concentração na atmosfera de água, que é a molécula capaz de absorver grande quantidade de calor. Não, se você aumentar mais a água, mais vai ser o efeito estufa, né? Letra E, remover moléculas orgânicas. Não, ele está falando de gás carbônico, tá? Isso aí é orgânica. Não, não tá? Então, a resposta aí realmente é letra C. Vamos para frente resolver chuva ácida agora. Pessoal, com outra questão aí do Enem, vamos lá. O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre os quais se pode citar a chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes em maiores proporções na água da chuva é o H2CO3. Nós vimos isso, né, pessoal? É o ácido carbônico que naturalmente está presente, formado pela reação do CO2 da atmosfera com a água. Já o HNO3, esses ácidos aqui, né, vamos ler eles, né? Ácido nítrico, ácido nitroso, ácido sulfúrico e ácido sulfuroso. Esses 4 últimos são formados principalmente a partir da reação da água com os óxidos de nitrogênio e de enxofre. A questão de óxido aí bem evidente, gerados pela queima de combustíveis fósseis. A formação da chuva, mais ou menos ácida, depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido. Porque se formar só esse ácido aqui, pessoal, tá tranquilo. Mas se formar esse aqui, aí já é perigoso. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para minimizar esse problema ambiental. Se considerarmos essas concentrações idênticas, quais dos ácidos citados conferem maior acidez nas águas da chuva? Então, aí fica fácil, né, pessoal? A resposta aí é a letra D, é o ácido sulfúrico e ácido nítrico que a gente acabou de ver, fica bem mais fácil aí, né? Então, vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, um exercício aí de calagem, só que eu nem vou responder, eu só vou ler o texto, porque eu achei muito importante, muito interessante. Por que eu não vou resolver? Porque ele começa com calagem, só que o objetivo dele é equilíbrio iônico, hidrólise salina, que isso é matéria lá do 2º ano, né? A gente está fazendo a matéria aí do 1º ano, então não é objetivo a gente confundir o aluno que vem assistir. Então vamos ler aqui porque esse texto é importantíssimo. O UNB, né, uma das principais faculdades aí federais, universidades federais aí do Brasil. O Brasil é hoje um dos maiores produtores mundiais de grãos. Isso se deve, em grande parte, a pesquisas tecnológicas desenvolvidas pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa.
O aumento da produção nacional de grãos deve-se particularmente a investimentos na região do Cerrado, ó, né? Eu falei bem o Cerrado. Um dos desafios tecnológicos pelo cultivo de grãos em solo do cerrado consiste na correção do pH do solo, que é muito ácido. Sobre condições muito ácidas, o alumínio existente no solo torna-se solúvel. Olha para você ver qual que é o problema de ser ácido o solo, hein? Por isso que eu coloquei esse texto, que ele é importante. O alumínio existente no solo torna-se solúvel e fica presente na forma de Al3+, que contribui para aumentar ainda mais a acidez do solo. Os íons Al3+ na solução do solo são hidrolisados na seguinte forma. Então, esses alumínio, que normalmente está no alumínio zero, né, alumínio metálico, ele se torna solúvel quando o solo se torna ácido. Aí acontece, ele reage com a água, liberando o que? Mais ácido ainda. Então, significa que se eu tenho muito alumínio no solo, mais ácido ainda vai ser o solo. Esses íons trivalentes são absorvidos mais facilmente pelos colóides do solo que os íons de hidrogênio. A correção do solo deve ser controlada, pois o hidróxido de alumínio não está ionizado e os íons H, assim liberados, proporcionam um valor de pH muito baixo na solução do solo. A correção do pH dos solos ácidos pode ser feita por meio da calagem, ou seja, utilizando o carbonato de cálcio ou óxido de cálcio, como nós vimos, né? Que isso aqui, no caso, é o calcário ou a cal virgem, que é o óxido. Vários elementos essenciais, como ferro, manganês e zinco, tendem a diminuir sua disponibilidade à medida que o pH se eleva de aproximadamente 5 para 7,5 e 8. Então, legal, né? O pH 5 faz o quê? Faz tornar um solo mais pobre e o objetivo da calagem é aumentar esse solo, tá? Então, pessoal, duas curiosidades aqui, é exatamente o alumínio, porque todo agricultor que vai trabalhar com solo, ele tem que ver essa quantidade disponível de alumínio, tá? Aí você observa, mas olha, professor, isso aqui não é uma base? E essa base não pode reagir com H+? Pode, mas não faz. Por quê? Porque olha o que ele falou para nós aqui, ó. O alumínio, né, o AlOH3, que é o hidróxido de alumínio, não está ionizado. E os íons H, assim liberados, proporcionam um valor pH muito baixo. O que significa isso aqui não está ionizado? Que ele não vai liberar o que, pessoal? O OH-. Se ele não está ionizado, ele não é uma base de arrênios. Ou seja, base de arrênios ele só é uma base quando ele for dissociado e liberado OH-. Esse OH-, vamos colocar ele aqui, esse OH-, que viria daqui, poderia neutralizar o ácido, né? Esse H+, só que isso não acontece porque ele deixou bem claro. Então, por isso que eu tenho que adicionar, olha aqui, ó, carbonato de cálcio ou óxido de cálcio, que forma bases e essas bases neutralizam o ácido. Ok, pessoal? No caso, o carbonato reage com ácido e no caso do óxido de cálcio, que é a cal virgem, ela reage com H+, com a água, aliás, formando hidróxido de cálcio. Então, pessoal, espero ter ajudado vocês. Nessa última parte de óxido, terminamos funções inorgânicas, terminamos. Isso é muito bom. Espero ter ajudado vocês, espero ter contribuído, mediado o sucesso de vocês, porque é aquele negócio. A vida é linda, porque a química é linda. E bons estudos e um grande abraço. Peixes mutantes invadindo o Congresso, vomitando poluentes com o logotipo impresso. TR, quem é do mangue não esquece, as vítimas perecem, as famílias enlouquecem. Um caranguejo gigante decepando seus corpos, aniquilar suas famílias.